Capítulo 2621 Costumes élficos, Parte 1. O que diabos está acontecendo? Lith poderia tê-la impedido a qualquer momento, mas devido à sua ignorância sobre os costumes élficos, ele estava com medo de arruinar a missão com um gesto rude antes mesmo de começar. Não se preocupe, isso significa apenas que o parlamento caiu e seu ato. Aleja respondeu. Oferecer-se como companheiro é a maior honra que um elfo pode fazer a um convidado. Se você rejeitá-la, seria o mesmo que jogar sua hospitalidade na cara dela. Como seu povo pode ter um costume tão idiota? Ele perguntou enquanto as mãos da elfa percorriam seu corpo, adquirindo uma sólida compreensão do formato de suas costas e nádegas. Elfos vivem muito tempo e têm uma fertilidade muito baixa. Aleja explicou com uma calma que ele não compartilhava. Mulheres tentam quantos parceiros puderem para aumentar suas chances de gravidez. É por isso que somos divididos em clãs em vez de famílias. No seu caso, embora meu povo não seja fã de crianças híbridas, as bestas divinas têm poderes e proezas reprodutivas incríveis. Do ponto de vista dela, ter a oportunidade de carregar um bebê capaz de cuspir chamas de origem e usar olhos de dragão é uma bela sacada. Isso a empurraria da casta guerreira direto para a nobreza e do meu ponto de vista, significa divórcio. Lith respondeu com um rosnado. Como eu me livro dela? Ele seguiu as instruções de Aleja, empurrando a elfa pegajosa para longe gentilmente, mas com firmeza, antes de dizer: perdoe-me pela grosseria, milady, mas este não é um momento nem o lugar. Lita sentiu para Faluel e Ajatar, que estavam movendo seus olhares dele para seus respectivos anfitriões como uma expressão estranha em seus rostos. Além disso, não é meu costume sequer considerar compartilhar minha linhagem com pessoas cujo nome eu não sei, nem elas o meu. Ela congelou no lugar, olhando ao redor da clareira e descobrindo que, além daqueles encarregados da missão diplomática, o resto da unidade estava rindo às suas custas, sussurrando comentários pouco lisonjeiros que ela conseguia ouvir claramente. Sinto muito, meu senhor. Por favor, perdoe minha explosão. Sou Lea Birdsong, às suas ordens. Ela caiu de joelhos, a cabeça baixa para que seu cabelo pudesse esconder o rubor de suas bochechas e a humilhação que sentia. Eu posso te perdoar, tudo bem. O problema é se Camille vai me perdoar. Lita engoliu um pedaço de saliva, feliz pela primeira vez na vida que Solos não estava com ele. Por favor, levante-se, Lea. Eu sou o Kizal, o dragão pena do vazio. Lith usou o nome do jovem Wyvern contra quem ele lutou para ter certeza de que eles não o reconheceriam e revelou seu lado besta divina simplesmente porque não havia como fingir. Sem mal, sem falta. Mas saiba que até que nossos negócios sejam concluídos, não tenho intenção de me aprofundar em assuntos pessoais de qualquer tipo. Entendo. Ela se levantou, fez uma reverência profunda e se endireitou. Bem-vindo entre nós, primo. Que a árvore do mundo compartilhe conosco sua bênção. O elfo masculino na frente de Aleja estava claramente impressionado com seu cajado e Yggdrasil encantado que Lith havia unido com o melhor cristal de mana que a Tung podia fornecer. Lea já se apresentou. Eu sou Nemara Rovleaf e eles são Reina Bladeving e Turnvindgorn. O que traz você e seus amigos à nossa colônia? Saudações. Ela fez uma pequena reverência enquanto usava a mão esquerda para esconder a direita e desenhou algumas runas rápidas no ar. Eles eram símbolos élficos antigos não mágicos que informavam seu anfitrião que ela estava lá por livre e espontânea vontade e que aqueles atrás dela eram confiáveis. Se ela os tivesse realizado abertamente ou de qualquer forma, os guardas teriam classificado o grupo como invasores e agido de acordo. Eu sou a Aleja Eventide, ex-candidata a cronista da antiga Árvore do Mundo. Vocês já conhecem Lorde Pena do Vazio, enviado da ninhada de Legain. Estes são Faluel, a Hidra, e Ajatar, o Drake, anciãos da ninhada e do Conselho Desperto. Os quatro emitiram uma explosão de aura para provar sua afirmação. A Aleja era a única com um núcleo azul brilhante, o que tornava inútil mentir sobre sua posição. A árvore do mundo despertaria candidatos a cronistas, mas não compartilharia o segredo do Violeta com eles, a menos que se tornassem um com Yggdrasil.
Mesmo se passar por uma aprendiz de cronista, certamente sairia pela culatra, já que os elfos ainda poderiam pedir que ela falasse com a árvore do mundo por meio do cajado, mas o vínculo já estava quebrado, algo que a visão da alma certamente já havia revelado a eles. A Aleja não deixou de notar a sombra de decepção no rosto dos outros 3 anfitriões, nem o fato de que eles deslocaram seu peso para trás. Dragões menores não tinham interesse, e a única coisa boa sobre uma ex-aprendiz era a possibilidade de roubar seu cajado. Por isso a Alia rapidamente acrescentou: vim até vocês porque Mogar mudou de maneiras que nunca esperaríamos, e esta é a oportunidade para nossa raça reconquistar nosso lugar de direito no mundo exterior. Sério? Os olhos do elfo brilharam com interesse renovado enquanto ele olhava para Lita em busca de confirmação. Sério. Houve uma praga em Giera que exterminou a raça humana. Uma onda selvagem de gritos e aplausos encheu o ar. Lee teve dificuldade em acreditar que criaturas tão delicadas pudessem ser tão barulhentas. Até mesmo os batedores, ainda escondidos atrás das árvores, estavam tão felizes com a ideia da aniquilação da humanidade que estavam desconsiderando seu dever e se alegrando com seus vizinhos. Em Giera, Garlen está seguro. Os pulmões de Lith tinham a força de sua forma Tiamat, então sua voz ressoou por toda a clareira sem a necessidade de feitiços. Os aplausos diminuíram, mas assustadoramente não tanto. Os elfos sentiam uma alegria selvagem com a morte de centenas de milhões de humanos, se não 1 bilhão. Eles se sentiam justificados por seu exílio forçado, eles consideravam uma perseguição injusta em vez da consequência natural de sua derrota na guerra para estabelecer a raça humanoide dominante. Ainda há muito mais a dizer, e eu evitaria alegremente me repetir várias vezes. Lith levantou a mão, pedindo e obtendo silêncio. Se você nos levar ao parlamento, podemos discutir a questão e ver se nossos respectivos interesses se alinham. Seria uma honra. Por favor, sigam-nos. Os 4 guerreiros ficaram ao lado de seus respectivos convidados e seguraram suas mãos, oferecendo-se como guias e reféns voluntários em um sinal de boa fé. O grupo levantou o voo e se dirigiu para o centro da floresta, onde estavam as árvores maiores e mais velhas. Uau! Então nada de açúcar para um pobre Drake-Ajatar, suspirou enquanto olhava para seu companheiro elfo. A vida é realmente injusta. Eu sou muito mais poderoso que um nanico, mas a diferença em nosso tratamento é como o céu e a terra. Remna sorriu para ele como se fossem bons amigos, enquanto Leoi olhou para Lith como se ele fosse seu primeiro amor que havia retornado dos mortos para ela. Sério? Faluel olhou telepaticamente para ele. Sério. Eu sou antigo, não estou morto e ela é meu tipo. O Drax deu de ombros. A jornada durou pouco, pois ninguém ficou em seu caminho e os feitiços dos elfos eram tão bons quanto os usados pelo grupo de Lith. Capítulo 2622 Costumes Élficos, Parte 2. Assim que pousaram, uma série de poderosos conjuntos de tropas cortaram suas rotas de fuga, selando as fronteiras de Cetralire. Eles não eram diferentes dos protocolos de defesa padrão de qualquer cidade grande do reino, mas a paranoia de Lith o incomodava profundamente por isso. Ele verificou o núcleo de poder de sua armadura, então se seus anéis de retenção de magia estavam totalmente carregados, e se Vara estava pendurado em seu quadril antes de dar o próximo passo. Só então ele se preocupou em olhar a cidade e seus habitantes. Cetralire o lembrou da cidade do povo planta de Laruel, já que a morada dos elfos não havia sido esculpida na madeira das árvores colossais, mas sim cultivada, mas, olhando 2 vezes, era aí que as semelhanças terminavam. Diferentemente de Laurel, as árvores eram apenas plantas comuns, alteradas com magia de luz. Não havia nenhuma muda do mundo espalhando suas raízes pela cidade e criando novos edifícios a qualquer momento. O pavimento da estrada era composto de ladrilhos de mármore que tinham sido alisados e embotados pelo tráfego, mas nenhum deles estava quebrado ou danificado. As casas na base das árvores lembravam muito moradias humanas, com paredes de pedra e telhados inclinados. Pessoas por todo o caminho saíram de suas casas para olhar os recém-chegados e Lita explorou as portas abertas para olhar para dentro.
Os prédios de pedra eram mal mobiliados e mal havia espaço suficiente para hospedar confortavelmente seus ocupantes. Não havia vestígios de magia em suas roupas e ferramentas, assim como aqueles que viviam no nível do solo, mas dentro de um tronco de árvore havia mais espaço, luz mágica e alguns utensílios encantados. Quanto mais alto Lito olhava, mais as casas brilhavam para a visão da vida e pior a dor de cabeça que os olhos lhe davam. A sociedade élfica é literalmente vertical. Lea explicou a expressão confusa de Lit. Os pobres e aqueles que são inúteis para a sociedade vivem no chão. O dever deles é cuidar dos campos e agir como uma primeira linha de defesa em caso de ataque inimigo. Escudos de carne, pensou Lit. Para dar aos guerreiros o tempo necessário para preparar suas magias e equipamentos. Ele disse como uma expressão neutra. Eu sei o que você está pensando. Ela suspirou, atormentando o cabelo. Devemos parecer tão cruéis e sem coração quanto os humanos para você, mas há uma boa razão para isso. Elfos vivem por muito tempo, mas isso não significa que eles podem realizar muito. Com nossa baixa taxa de natalidade, a vida de um único indivíduo talentoso vale a de dezenas de pessoas comuns. Um único gênio pode mudar nossa sociedade em sua vida, enquanto aqueles sem aptidão para magia, ciência ou luta são facilmente substituídos. É por isso que somente aqueles que dão verdadeiro valor à nossa colônia vivem no topo das árvores, para que um invasor tenha que lutar para subir e esgotar suas forças antes de ameaçar os melhores entre nós. 2 perguntas. Lit levantou um dedo. E se alguém vier voando? Isso é suicídio. Ela apontou para o domo formado pelos conjuntos que estava mais forte perto das copas das árvores. Os conjuntos estão sempre levantados. Nós os abaixamos apenas para lhe dar acesso, meu senhor. Faz sentido. Lit levantou o dedo médio também. Por que essas precauções, no entanto? Até onde eu sei, não há monstros aqui, e acessar um fringe é algo que muito poucos conseguem fazer. Para preparar nosso povo para aceitar seu papel em nossa sociedade quando deixarmos este lugar amaldiçoado. Não havia calor no olhar de Leia enquanto ela olhava para Cetralie. Não importa quanto tempo os elfos viveram lá e quão confortáveis eles se fizeram, Fringe ainda era uma prisão. Um ato de pena de Mogar, porque os elfos não seriam capazes de sobreviver sozinhos. Com o tempo, a gratidão se transformou em raiva, considerando a própria existência de sua cidade uma marca de infâmia. Cada dia que passavam dentro de um fringe era um lembrete constante de sua derrota e fraqueza. Até mesmo os mais ricos entre os elfos de Cetralie se consideravam mendigos, aproveitando-se da caridade de Mogar. Além disso, não estamos sozinhos nesta terra. Uma tribo de Devan assola a Fringe e esses vermes se multiplicam como os humanos imundos que os geraram. Com seus números também cresce seu desespero e ambição. Então de tempos em tempos, bandos de bandidos tentam tomar nossa comida, recursos e mulheres. Eles raramente conseguem, mas quando conseguem, precisamos garantir que não levem nada de valor. Imagino que tais ataques sejam seguidos por expedições punitivas, disse Lit. Claro. Ela assentiu. Alguns anos atrás, antes de uma segunda fringe se fundir com a nossa, chegamos perto da guerra e tivemos que abater os Devan inúmeras vezes. Depois disso, ficamos em paz com eles, mas não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda. Abates. O tom de Lit era de honesta descrença. Por que você simplesmente não matou todos eles? Ele não tinha simpatia pelos Devan depois que eles quebraram seu juramento sagrado a Nelrond e tentaram vender seus amigos como escravos. Além disso, no lugar dos elfos, Lit nunca arriscaria retaliação. Gostaria que pudéssemos. Ela lhe deu um sorriso radiante, confundindo sua lógica fria com indignação justificada. Eles são hóspedes de Mogar, assim como nós. Quando tentamos acabar com os Devan, o Fringe quase entrou em colapso. Entendo. Lita sentiu, sentindo o toque dela se tornar mais gentil e terno. Neymar os levou até a maior árvore de Cetralie, que crescia bem no meio da cidade. Lit nunca tinha visto nada parecido. Parecia uma sequoia gigante, mas sua casca era lisa como pedra e tinha listras pretas, vermelhas e azuis.
Não era uma muda do mundo, mas ainda era a segunda maior árvore que Lit já tinha visto, com mais de 168 metros de altura e 22 metros de largura. Sua superfície interna e externa era coberta de runas que somente os olhos de Minadion podiam revelar devido aos dispositivos de camuflagem. O andar terra estava cheio de guardas armados até os dentes, vestindo armaduras de adamantio e portando armas encantadas de design ultrapassado, cujas lâminas e feitiços ainda eram letais. Abram caminho. Leoi protegeu Lit das pontas de lança crepitantes de eletricidade com seu corpo enquanto tirava do bolso o distintivo de seu cargo. O alto chanceler Mrael convocou nossos convidados na presença do Parlamento das Folhas. Alto chanceler. Pensei que isso fosse uma oligarquia. Em todas as mídias que Lit conhecia, esse título geralmente identificava o grande vilão. Mrael. Faluel precisou de pura disciplina para esconder sua surpresa. Você conhece o cara? Pensei que essa fosse sua primeira vez dentro de um fringe também. Lit perguntou. Você o conhece também, seu idiota? Pelo menos de nome. É o mesmo cara que emboscou Nalrond e os outros quando estavam saindo durante a primeira visita deles. Faluel respondeu. Eu conheço? Lit pensou muito no nome, mas nada lhe veio à mente. Nós até repassamos esses eventos com um link mental antes de chegar aqui. Como você pode não se lembrar? A Ira ficou pasma. Solos geralmente cuida dessas coisas para mim. Se não fosse por ela, eu não lembraria dos nomes da maioria das pessoas que conheço. Continua no próximo vídeo.